Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Fala pessoal, estamos aqui com o Endurance Cast. Hoje eu vou passar a bola para o Sandro. Aqui vamos falar sobre início do triatlo e os equipamentos para o triatleta. Bora lá, Sandrinho? Bora, como vai ser a dinâmica do programa então, Má? Vamos lá, vamos falar aqui o que o triatleta precisa para ser triatleta, né? O que ele precisa? Será que ele precisa de alguma coisa ou será que o céu é o limite para ele, Sandrinho? Fala um pouquinho aí para se iniciar no triatlon. Eu acho que, assim, existem vários estigmas e paradigmas do triatlon, né, Má? Principalmente que o triatlon é uma coisa elitizada e que só se dá para começar com muito dinheiro, entendeu? Quando você vai pegando o gosto e o público que a gente atende, a gente não pode... que tem coisa para gastar, tem brinquedo para se divertir, mas não tá tão longe assim. Qualquer pessoa pode iniciar no triatlon, por exemplo, nem bicicleta precisa ter. Né? Até às vezes é aconselhável uma pessoa que não sei se eu quero entrar no triatlon, não quero experimentar, pode começar treinando com a bike indoor na academia, sem comprar uma bicicleta para saber se vai investir. Então, assim, eu acho que o mais, dependendo da cidade como a nossa, que não tem mar ou lago, porque senão se a pessoa sabe nadar, nem isso também. Eu acho que o maior gasto talvez seja a academia de natação. E você pensa o quê, Mar? Eu também. Bom, eu posso dizer que a minha primeira prova de triatlon eu fiz com uma mountain bike emprestada. Então, eu não tinha nem bicicleta, posso dizer isso. Então, acho que o maior investimento seria para natação, para quem não sabe nadar, né? Aulas de natação. E o céu é o limite. Depois que você começa a pegar gosto, então você precisa ter aí uma bicicleta, e depois, para começa a performar, você quer ter a contrarrelógio, você quer ganhar velocidade, e a gente sabe que os equipamentos têm para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Então, é claro que quanto mais você investe, mais economia você tem no movimento, mais rápido pode ser, mas tem o outro lado também, que às vezes as pessoas, o Sandro me falava muito isso, a pessoa compra uma bicicleta 800 gramas mais leve e não emagrece 2 quilos, né? Se fizer uma boa alimentação, às vezes é melhor investir no nutricionista e ter uma dieta equilibrada e emagrecer 2 quilos do que investir 30, 40 mil a mais numa bike por ser 800 gramas mais leve, certo? Perfeito. Então, vamos falar do que o triatlon tem de tecnologia, desde do início até as últimas gerações de equipamentos que a gente tem hoje em dia, que o céu é o limite. Então, vamos lá. Eu vou começar para você. Eu vou te falar um equipamento, você fala um pouco sobre ele. Então, assim, Tá. se a gente pensar no relógio, Mar, então, assim, muita gente fica bolada com preços então, de relógio, né? Então, assim, qual a necessidade de um relógio com GPS? Isso facilita? Realmente é necessário? Mas eu, quando comecei a treinar, eu tinha meu Timex que contava a volta e marcava o tempo. Fala um pouco sobre os relógios. Exatamente. Quem quer começar, começa com o Timex, que só conta o tempo, né? Porém, hoje em dia a gente tem algumas plataformas de treino que elas sincronizam com esses relógios tecnológicos, né? Tem interface com o relógio. Então, tendo GPS, Bluetooth, tudo isso, os treinos, onde o atleta treina, ele devolve essas informações se ele tem uma assessoria, tem um treinador, e até mesmo para ele mesmo ali comparar a velocidade, altimetria, frequência cardíaca que ele fez, né? Então, isso é algo que dá para a gente analisar, para ter uma análise mais precisa, para ver evolução, para ter parâmetros de treino, e se a pessoa já investiu, já teve o treinador que tem uma plataforma de treino, o treinador consegue cruzar esses dados, né? Com o GPS, ele está lá do outro lado do mundo, um relógio tecnológico, chega para a gente o pace, a altimetria do terreno que o atleta correu, se ele parou, se ele pausou o relógio, tudo isso chega de informação que é um investimento que para o atleta, para ele ter uma evolução, conseguir ter entregas do treinador mais precisas e mais personalizado, faz toda a diferença. Má, eu concordo com você plenamente. Então, assim,
A gente não pode. Dá para começar com o relógio de ponteiro, se você quiser. Se você conhecer aonde você corre, marcar o tempo, a gente consegue ver se você foi melhorando ou não. Trabalhando com percepção de esforço, você consegue evoluir e fazer um treinaço. Porém, a gente não pode ser hipócrita, né, Mar? Por exemplo, para a gente entregar a excelência que a gente entrega, o tipo de serviço que a gente vende, e considerando que 95% dos nossos atletas estão espalhados pelo Brasil todo e pelo mundo, né? Estão longe da gente. Eu falo que o relógio, para treinar na assessoria a longa distância, é essencial, porque senão eu me sinto enganando ou pegando dinheiro sem entregar excelência. Você concorda com isso, Mar? Concordo, porque a gente usa o Training Peaks, né, uma das maiores plataformas de endurance que existe, e lá a gente consegue visualizar tudo isso, né, para o aluno. E se o aluno não está perto da gente, se o aluno está na pista de atletismo com a gente consegue computar a velocidade, o tempo que ele fez a volta na pista, mas ele estando do outro lado, a gente não consegue ter isso palpável e falar para ele, não, isso foi, você melhorou, você não melhorou, faça em tantos tempos, dá uma volta na pista em 2 minutos e descansa 10, enfim, né? A gente não consegue ter isso para entregar essa excelência para o atleta. Agora, se você tem alguém perto, presencial, você consegue treinar sem um relógio tecnológico. Perfeito. Então já falamos de bike, já falamos de relógio. Agora, para entregar mais informações, vamos brincar de ping-pong, Má. Você pergunta para mim, eu vou tento ser mais sucinto, depois eu pergunto para você. Escolhe um Cinta de equipamento. frequência cardíaca. Ótima pergunta. A cinta de frequência cardíaca, ela serve para a gente medir e uma variável importante que é a variável biológica. Então, a gente não mede o lactato, a gente não fura o dedo, até porque a distância fica muito mais difícil, o preço. Então, a variável biológica que é mais fácil de medir e é importante é a frequência cardíaca. Então, assim, já foi muito mais importante porque os relógios pegavam com uma acurácia muito baixa a frequência cardíaca real. Hoje, quem tem um bom relógio, ele já consegue medir um pouco melhor. Não é tão eficaz, mas também não é uma coisa que impossibilita. Qualquer pessoa colocando o dedo na jugular ou no coração e contando o batimento, a gente utiliza como uma métrica secundária, uma vez que para atletas de intermediário avançado, a gente prefere trabalhar com a variável física, que é o pace na natação, o pace na corrida e a potência no ciclismo. Vou eu para você, Má. Tênis de placa. Ai, tênis de placa. É uma evolução que veio, tinha uma controvérsias que os tênis de placa eles funcionavam, vamos falar assim, para quem corria em pace abaixo de X, mas isso veio abaixo, né? Que ele gera aumenta a velocidade até de quem corre mais lento, vamos dizer assim, que tem um pace mais alto. Então, é uma revolução no mercado, né, dos tênis mais macios, mas a gente orienta os nossos atletas a não ficar escravos só do tênis de placa, né? Usar outros tênis também, para a gente ter esse gostinho de quando vai para as provas, ter esse estímulo maior da placa do tênis para poder baixar o pace. Exatamente. Complementando, o tênis de placa é um equipamento que é para ser comprado lá na frente, que você precisa viver, fazer umas provas sem, aprender a correr, e talvez quando você estiver buscando uma posição, brigando até pelo preço que tem, né, o tempo que dura, então é um equipamento importante, mas secundário. Secundário. Sua vez, né? Isso. Bike de contrarrelógio ou road? Isso, ótimo. Então a gente falou que para iniciar não preciso nem ter bicicleta, né? Que você fez a mountain bike, e isso é muito legal. Então, como a gente abriu o programa falando para iniciante, né, Má? Então, tanto a própria distância pede uma road bike para você iniciar, quanto a segurança. Ela te dá maior dirigibilidade, ela fica mais na sua mão, a postura, a posição que você fica nela é mais confortável. Então, ela é importante para ser rápido e a gente explorar bastantes equipamentos. A road para entrada ou para provas curtas, porque às vezes não faz sentido uma prova com muita curva e retomada que vai durar pouco, você dirigir um trator que é muito mais aerodinâmico, que a time trial. Você exige mais da sua musculatura lombar, por exemplo, a posição é mais desconfortável, você precisa de uma adaptação maior, e um dos problemas que eu vejo é o cara tem
uma time trial e fica segurando no guidão. Então aí era muito melhor Tem que ter uma road. ter uma road que ia ser muito mais produtivo. Então, se você comprou uma time trail, escolha provas para tal e treine para ficar como a posição. Marcela. Se precisar, fica 6 horas e não se mexe naquela posição. Minha vez, né? Sua vez. Suplementos, Má. Suplementos. É muito bom que a gente teve uma reunião com o nutricionista essa semana, né? E suplementos, importante? Muito, né? A gente precisa sempre estar alimentado, mas ele não substitui os alimentos. Então, suplemento é para suplementar e não substituir, né? Então, eu gosto muito, sou usuária de suplementos, mas eu uso quando eu tenho os treinos muito longos, que daí não dá para levar, eu não gosto de mastigar durante os treinos, então eu não consigo levar uma banana, algo do tipo. Então, eu acho super importante para treinos longos, para atletas mais avançados, mas ele não substitui a alimentação. Então, vai usar quando for preciso, que você não consegue ter algo porque vai estragar uma banana, vai amassar, não dá para carregar, peso. Eu acho importante isso. Mas mais importante do que o suplemento é você ter um acompanhamento para saber o que você precisa para estar usando o suplemento. Boa, sua vez. Minha vez. Pedal de potência. Olha, ô, Brunão, depois você corta ou você deixa pra zoar o pernilongo, quase entrou na minha orelha aqui, hein? Ó, então a Má falou pedal de potência. Ótimo. Então talvez a gente faça a mesma analogia da cinta de frequência cardíaca. E do tênis de placa também. Então, assim, é besteira sair gastando dinheiro aí quando você está ingressando na modalidade, precisa aprender a pedalar. Às vezes tem coisas até mais importantes para você se adaptar, mas não vou negar que, assim, é uma baita ferramenta para quem já começa a buscar um nível de performance, mesmo que for para performar dele contra ele mesmo, né? Que já tem um tempo de assessoria, os treinos ficam muito mais assertivos, como a gente começa a prescrever por potência, a gente consegue visualizar como treinador, nem todo mundo é treinador, que ele está conseguindo fazer a mesma força numa subida ou numa descida. Então, é um equipamento de luxo, mas que a partir de determinado momento ajuda demais e faz muita diferença. E aí, Má, se você quiser completar ou discordar de alguma coisa, como eu falei, se dá intervém, senão eu já passo para a próxima. Pode para a próxima, eu concordo plenamente. Ótimo. Então, rolo de ciclismo. Vamos lá, eu sou suspeita, o Sandrinho vai brigar. Eu gosto muito do rolo. Hoje eu uso um rolo Smart Direct Drive. É o rolo que a gente tira a roda da bike e encaixa nele lá no cassete, né? Então fica sem a roda traseira, não tem o gasto da roda. É muito eficiente, muito preciso e ajuda demais. Aqui a gente não tem onde pedalar na rua fácil, precisa se deslocar, colocar a bike no carro, deslocar 15, 20 minutos. Então, esses 15, 20 minutos de ida e volta, o rolo ajuda muito. Mas, Marcela, eu não tenho dinheiro para investir em um rolo Smart, porque custa alto. O que eu faço? Eu fiz ciclo para 70.3 em rolo Tabajara. Eu falo rolo raiz, aquele Rolo que a gente... mecânico, né? Mecânico, que a gente coloca a roda da bike e não tem nem a potência. Eu usava o pedal de potência, eu tinha o pedal de potência, tenho, né? O pedal de potência na bike, a bike com a roda no rolo. Fiz acho que 2 ciclos para 70.3 nesse rolo mecânico, que me ajudava, otimizava meu tempo, não furava pneu, porque eu diversas vezes tive problema de furar pneu onde eu pedalava. Eu tinha essa economia de tempo, de 40, 50 minutos por dia, né? Tempo de aula, enfim, de trabalho. Então, o rolo é uma ótima ferramenta para quem tem tempo apertado. E assim, vou pedalar às 5 da manhã, tá escuro, não é seguro, principalmente mulheres. Então, você tem o rolo lá na sua casa, num cantinho, você começa a pedalar a hora que você quiser e faz o seu treino. É ótimo para não perder treino, dias de chuva, muito frio, tá perto de prova, não quer se expor no frio, é uma ótima opção. Bora, você. Capacete aerodinâmico. Ótima pergunta. Capacete aerodinâmico, também. Tem tudo a ver com performance, mas tem tudo a ver com conforto. Então, assim, é uma ferramenta que faz diferença, né? A gente viu aí, vários podcasts de amigos e até quando passou aqui,
o quão importante é o capacete na sua aerodinâmica contra o vento, né? Então, o quanto esse tipo de capacete influencia. Agora, sim, imagina a pessoa, ela compra um capacete aerodinâmico e ela fica em pé na bicicleta, né? Fica com o peito aberto. Então, assim, poxa, a gente está pensando no túnel do vento, no quanto o vento vai passar ali. Então, eu tô com um capacete aerodinâmico, pedalando com uma time trail e segurando no guidão. Ou ainda, eu ponho um capacete aerodinâmico e pedalo de corta-vento, que fica um paraquedas. Então, assim, eu acho que, de novo, vai do quanto de performance você quer e com uma evolução natural, que aí sim faz a diferença. Mas você está cumprindo todos os pré-requisitos anteriores para aí sim pensar num equipamento que faz tanta diferença? Complemento ou era isso aí, mano? Não, é exatamente isso. Não vale a pena ter um capacete aerodinâmico e não ficar na posição aerodinâmica, né? Porque ele já tem um formato para você ficar com a cabeça abaixadinha entre o clipe ali, olhando por cima, né? Você ficar, até que se você ficar com a cabeça mais levantada, assim, com um clipe, se você não consegue ficar numa posição aérea, até no seu fit, você não fica numa posição aérea, você fica mais alto. O capacete também não entra no túnel do vento, ele não entra na posição para poder ter a economia de watts que você tem. Outra coisa importante, né, Mar? Então, assim, a gente sabe, eu penso assim, acho que sempre performance é averso a, a conforto, né? Então, assim, a pessoa compra e depois reclama que esquenta. Então, o capacete aerodinâmico, ou ele quase não vai ter ventilação, ou não vai ter ventilação, porque senão não é aerodinâmico. Então, quando entra o vento, te segura. Então, tem esse contexto. A pessoa reclamar, esquenta. Sim, esquenta. E, Esquenta, te- e é te mais dá, fechado. e te dá uma maior aerodinâmica, né, mano? É exatamente isso, é igual o suplemento. Ah, não é gostoso. Não é gostoso. Agora você precisa escolher, nem tudo na vida vai ser gostoso. Às vezes você precisa tomar, porque é igual remédio, você precisa tomar. Senão eu Você tem que levava fazer. Coca-Cola no meu É esquisito. Amar não, mas eu levava Coca-Cola. Mas, roupa de borracha. super importante isso. Dá mais pra nós. Ainda mais eu, ainda super importante. Quase que eu escolho provas onde pode usar roupa de borracha. Não, é um aliado muito bom, ajuda muito, principalmente para quem nada mal. Então, eu sou uma dessas. Então, a roupa de borracha me ajuda muito, 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 facilita muito a minha vida. Então, eu treino sem roupa de borracha, tenho bermuda, às vezes nado de bermuda quando eu estou ali mais querendo otimizar meu tempo, mas poucas vezes sair um pouco da bermuda, mas a roupa de borracha em prova, para mim, falou que pode roupa de borracha, eu tô dentro, fiz Cozumel, não podia roupa de borracha, mas podia o, o, a outra roupa de carbono, eu usei a roupa. Tudo que pode me ajudar na natação eu uso, só não uso o pé de pato porque não deixa. Perfeito, mas eu acho que é como se fosse o AS, né? O AS foi um remédio que era para febre e depois usou para afinar o sangue, né? Que Isso, usa-se muito mais para afinar o sangue do que para o pra sentido febre. dele. Então a roupa de borracha foi criada para temperatura, então ela é obrigatória e por causa em temperaturas muito baixas e ela pode não ser permitida por temperatura muito alta, mas quando permite a gente não usa por causa da temperatura, né? Não uso. A gente passa calor porque ela aumenta a Também. flutuabilidade e diminui o arrasto, Arrasto. né? Exatamente, exatamente. Roda fechada. Roda fechada. Nossa, olha que legal. Roda fechada. Vamos ser mais direto e sucinto, depois você complementa, né, Mar? Então, assim, roda fechada funciona para quem pedala rápido, né? Então, é assim, você precisa, para entrar naquela inércia de não ter e de você aproveitar o efeito, pedalar para lá dos 30 e alto, né? Então, assim, Isso. não faz sentido nenhum a gente ver pessoas pedalando a 20 e poucos por hora com roda fechada. Não vai mudar nada. Então, para você tirar o proveito dessa ferramenta, e de novo, né? Pessoas com pouca habilidade para dirigir, com prova com algum vento lateral ou que pegue na roda, essa instabilidade pode colocar tudo a perder e ainda mais a vida da pessoa em risco também, Mar. Exatamente. Roda fechada para quem pedala acima de 33, 35 por hora ali. E a instabilidade é muito grande, principalmente se tratando uma time trail. Aí o atleta às vezes coloca uma roda fechada e pedala em pé. Não tá aero. Então, qual a vantagem para você ganhar velocidade com a roda fechada, rompendo o vento com o peito? Então, a roda fechada também é para quem já está numa alta performance, de quem tem um ciclismo mais avançado, com altas velocidades, que vai fazer diferença. Se não, é carregar.
uma roda a mais. Vamos lá, eu lembrei de mais dois aqui. Vamos ver se a gente ajuda o pessoal. Ó, mostra a mão aí, ó, Má. Então a pergunta para você é, Brunão, foca aí. A gente tá com um anel aqui que agora virou febre, né? Ou tem ajudado muito. E eu confesso que, como treinador, eu vim a ter o anel agora, mais tarde, porque os alunos estavam tendo e a gente vive isso aqui. E para dar um feedback, entregar a excelência da assessoria, já faz uns dois meses, 3 que eu tô com o meu, e você já um pouquinho antes que eu também investiu nisso. Mas o que você acha do nosso Oura Ring? Confesso que eu comprei por conta dos alunos estarem usando e eu querer entender da ferramenta, né? Primeira, segunda semana eu achei que eu tivesse jogado dinheiro fora, mas confesso que eu virei um fã porque as métricas que ele entrega é muito precisa de sono, de temperatura corporal, frequência cardíaca, HRV, e sem você ter a demanda de você colocar o dedo para medir o HRV que a gente media no aplicativo no celular ou esquecer de manhã. Então, você dorme com ele, a hora que você acorda, você vai ver, já tem todos os dados da frequência cardíaca mais baixa que bateu, a temperatura corporal, qualidade de sono. Para as mulheres tem a questão do ciclo menstrual, período de ovulação, enfim. Então, uma tecnologia que, para quem pode ter, e não acredito que só para atletas, tá? Eu acho que para a população geral é algo que tem ajudado muito, né? Acho super válido. Eu também, Má, confesso que me surpreendi positivamente, né? E eu acho isso, né? Se você compra e vira escravo, se você obedece, ele manda você não treinar e você fala, não vou treinar, você se conhecer é uma métrica a mais, várias métricas a mais para a gente cruzar com tudo que a gente está Saber vendo, fazer né, a Má? leitura. Sem escravo, e eu confesso que quando o HRV e tal, eu senti esse baque assim, e com o anel de boa também, acho que me ajuda bastante. Eu também concordo, saber fazer a leitura. Roupas aerodinâmicas, macaquinho, o que você acha? Mas é assim, no nosso nível, então assim, acho que o cara que vai pra Kona lá, que vai disputar, assim, então eu acho que assim, no nosso nível é muito mais conforto do que então essas roupas aerodinâmicas. A gente tem visto, né? A gente comprou um macaquinho de qualidade para ir para Cozumel e o custo aumenta junto isso, mas assim, eu confesso que assim, eu não sei se daria diferença na nossa performance pela aerodinâmica, pelo tempo, pelo que a gente quer fazer, mas assim, com certeza, principalmente para uma conforto. prova de ultra distância, como a gente fez, de você não ficar assado, aquilo não ficar apertando sua perna, não ficar encharcado, ele Secagem molha e rápida. seca ao mesmo tempo, e também a gente viveu que também o preço disso ele dura menos. Dura menos. É igual ao tênis de placa, né? Então, ajuda pela qualidade de conforto, porém a durabilidade também acaba sendo um pouco menor do que um macaquinho tradicional que não é tão aerodinâmico, de tecido aerodinâmico um pouco mais grosso. Acho que ficou legal a sua ideia, né, Má? Porque a gente foi do simples pro complexo e aí estão vendo aonde pode chegar, né? Então, eu vou perguntar um casadinho para você, né? Porque a gente já sabe que força é a quarta modalidade do triatlon, né, que é falado, e lá no estúdio nós temos um Ecoder, que é o equipamento que mede a velocidade de deslocamento da barra, e um tapete de saltos. Então, brevemente, o que você acha desses dois equipamentos aí? Bom, sou suspeita, né? Porque é no estúdio onde eu sou dona, né? Então, são equipamentos super importantes. O tapete de salto, a gente consegue medir a prontidão do atleta quando ele inicia o treino e durante o treino. Através da altura do salto dele, a gente consegue analisar para ver se ele está tendo perda, né, de performance ali e interromper o treino, se ele está chegando à fadiga, ou até mesmo se a gente já tem um parâmetro de quantos centímetros aquele atleta salta. Então, se ele salta menos, a gente já investiga para ver se ele dormiu bem, como que está a prontidão dele, como foi o treino do dia anterior, para saber qual treino a gente vai aplicar naquele dia para ele, né? E o encoder de velocidade é de acordo com a periodização do aluno, se ele está fazendo força pura ou potência, a gente sabe a velocidade que a barra precisa se mover para ele atingir o objetivo, seja força pura ou seja potência, e aí, através da velocidade, a gente controla a carga que a gente coloca para ele estar levantando. Então, eu acho muito importante. Dá para treinar sem isso? Dá para treinar, mas a tecnologia está aí para nos ajudar. Inclusive eu vou palestrar no maior congresso da América Latina pela segunda vez, o Fitness Brasil, com essa temática, né?
falando sobre treinamento de força, então eu concordo muito com a Má, mas muito mais, assim, depende do seu treinador. Então, assim, se os equipamentos é a cereja do bolo, como a Má falou, mas você trabalhar com um modelo de treino, e aí a gente não é a cereja do bolo, é princípio básico. E se o seu treinador, ou se você ainda faz da musculação convencional, você tá errando feio, você pode aproximar o risco de lesão e fadigar o atleta para os treinos que realmente fazem ele evoluir. Então, eu acho que o tapete e o encoder é uma ferramenta muito importante para facilitar eu treinar as manifestações de força que devem ser treinadas, que é força pura e potência, e infelizmente são poucos, são tão negligenciadas. Então, assim, não falta recurso para o treinador trabalhar sem essas ferramentas, mas essas manifestações. Se você quiser tudo isso, vem treinar com a gente. Eu tenho mais uma só. Você tem mais alguma? Tem. Então vai. Canelito. Canelito, hein? Canelito. Ó, um abraço pro pessoal da Sig Vares aí. Vou confessar assim, que lógico que à medida que a gente vai fechando o leque, os ganhos vão ficando cada vez mais marginais. Mas eu confesso que assim, é um equipamento que eu cuspi para cima, assim, Mar, que eu mais dei o braço a torcer, porque eu achava que era frescura, e me ajuda muito, muito, muito. E eu vou confessar aqui, eu não sei você pode falar um pouquinho. Eu gosto mais de não usar no treino, no pós-treino. Eu prefiro usar os canelitos na recuperação depois dos treinos do que no próprio treino. E você? Eu gosto dos dois. Eu não faço prova sem. Se eu consigo, tanto que em Cozumel não podia nadar, né? Porque quando tem prova que não pode roupa de borracha, você também não pode usar o canelito. Então, em Cozumel, eu saí na transição, eu vesti o canelito, fiz a prova inteira com canelito e as provas que podem roupa de borracha Brasília, agora o Blue Series, eu fiz com canelito, porque eu Tá, mas gosto e você muito gosta dele o que, durante. por quê? O que você sente? Eu sinto que ele me aumenta, melhora a circulação e também a aerodinâmica. Eu percebo que parece que fica tudo mais compacto. Eu tenho essa sensação de compacto ali no ciclismo, sabe? Parece que eu tenho a panturrilha bem fina, parece que ela não Se o fica meu ficar solta. compacto, foi embora. Parece que não fica solto ali. Não, perfeito, Mar. Depois não sei se tem mais uma, senão a gente pode fechar em grande estilo com você. A minha última é assessoria esportiva. Fundamental. Fundamental. Eu acho que você ter uma assessoria, um treinador, faz muita diferença. Quem treina por conta, você acaba fazendo o que você gosta, né? Você não vai para o desconforto, você acaba ficando ali na zona de conforto, fazendo a mesma coisa, acorda, você fala, hoje, deixa eu ver, acho que eu vou fazer isso. Você vai fazer o que gosta. Aí, você tendo bons treinadores por trás de você, né? Te auxiliando, te acompanhando, ele vai buscar tirar o melhor proveito do atleta que é, né? Então, se um atleta ele gosta de treino só de porrada, o treinador sabe que precisa exigir dele os treinos de baixa intensidade, longa distância, porque ele precisa desenvolver, se ele for um atleta de longa distância, óbvio, dependendo do objetivo. E o inverso também, isso precisa acontecer, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu gosto muito da longa distância, dos treinos de rodagem, e eu aprendi a gostar dos treinos de tiro, de porrada, que eu não gostava. Então, eu acho que o treinador ele tá aí para poder sugar o melhor do atleta, e a Start Move tá aqui para ajudar vocês. Gente, falando para fechar também de assessoria, eu já sou um pouco mais radical, né? Porque é a diferença entre valor e preço e talvez a culpa seja nossa como profissionais da área de educação física, de infelizmente algumas pessoas banalizarem a educação física, porque eu não vejo com outras profissões a mesma coisa que se faz da educação física, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia com qualquer médico ou assim com engenheiro, né? Então assim ninguém vai construir uma casa e fala eu vou levantar as paredes aqui do jeito que eu quiser. Ninguém vai num dentista e o cara não precisa ser dentista, né? Então assim, obviamente que a nossa maior briga é contra o sedentarismo e eu acho que para você se mexer, mover-se, fazer uma caminhada, não precisa, mas o resto é a diferença entre valor e preço, né? Então é muito mais do que performance, né? Então assim, se você quer saúde, quer qualidade de vida, se você quer emagrecer, a gente vê as pessoas tomando qualquer coisa sem consultar ninguém. Então, assim, e às vezes poderia ser alcançado resultados super expressivos
com um auxílio muito mais rápido, com muita mais qualidade, se você buscasse um profissional da área de educação física. Eu acho que, infelizmente, nem o nosso governo valoriza tanto, a política do país, né, não valoriza um dos melhores meios preventivos e profiláticos de doenças físicas e mentais, né? Então, o profissional de educação física, o governo poderia economizar tanto dinheiro por afastamento, por remédio, tantas coisas que a gente tem na mão, o melhor remédio do mundo, que é o exercício. E se a gente tem a pós-graduação do Instituto Valorize, que é mais de 1.000 alunos formados, se a Mar fez tantas pós-graduações, investe, não para de estudar, a gente lê tanto artigo, aplica a ciência, então eu acho que é fundamental. Então, assim, descarte qualquer um dos equipamentos que nós falamos, todos. E o primeiro deve ser o que é colocado por último, que é o profissional de educação física. Perfeito. Você abriu, fecha a brincadeira aí, pô. Eu fecho. Eu não sei como que você vai fazer, fecha aí do seu jeito. Deixa eu ver. Ciclo computador. Pô, é pra fechar o programa, pô, mas agora vamos mais uma. Não, vamos fazer, olha que ela era. Então, quando eu respondo, você pensa o seu fechamento do Endurance Care. Ciclo computador. É muito legal, mas assim, a Mar se dá bem, assim, ela tem um ciclo computador, ela ficou tanto tempo, mas assim, para mim, que eu também sou galo cego, eu sou velho já, né? Então, assim, o relógio fica pequeno para eu enxergar os dados, e a gente que gosta de tecnologia, né, Mar? Eu gosto de cumprir o papel de professor em cima da bike. Então, eu fico cruzando a minha NP com a minha frequência cardíaca, com a velocidade, com a percepção de esforço. Então, no relógio, eu conseguiria enxergar 1 ou 2 números, tinha que ficar virando assim, e ali com você clipado, ali olhando aqueles... Eu enxergo 10 métricas, eu consigo deixar 10 métricas. Então, eu gosto muito, muito mesmo do ciclo computador. Respeitando a hierarquia dos equipamentos, né? Então, assim... Não tem nada que o ciclo computador faça que um relógio não pode fazer. Inclusive, algumas bikes você consegue desclipar o relógio e clipar no próprio. Então, mas assim, como o Alexandre que veio aqui, né, falou, eu não gosto de carro. Eu também não gosto de carro, eu gosto de bicicleta, então assim, eu acho fantástico. Exatamente. Muito bom, isso mesmo. Eu uso relógio, já usei muito relógio, hoje eu tenho ciclo computador, mas já usei bastante o relógio. Pessoal, esse foi o EnduranceCast, espero que vocês tenham gostado. O triatlon é para todos, não precisa ter um rolo smart, nem um ciclo computador para começar a fazer triatlo, basta querer começar e ter uma boa assessoria. É isso aí, pessoal. Tchau. Siga-nos nas redes sociais, EnduranceCast. Visite as redes sociais da Start Move. Venha ser nosso aluno. Se você é de Vinhedo, Campinas ou região, São Paulo, venha fazer uma avaliação biomecânica, as aulas de treinamento de força, teste de limiar glicêmico. Tudo nós temos lá nos estúdios. Venha tomar um café com a gente e nos visitar. Um abraço.